Como vai, meus irmãos? Estamos reunidos mais uma vez, né? Mais um domingo para podermos estudar a Palavra de Deus, dando continuidade aos estudos da revista. E a revista que esse trimestre vai falar sobre a vida do apóstolo Paulo. E através desse vídeo a gente vai poder estudar um pouquinho sobre a lição 3, que tem como um tema a relação entre a salvação pela graça e as obras. Ou seja, qual é a relação que a graça e as obras elas têm entre si. E como nós estamos falando sobre a vida de Paulo, é importante a gente entender que isso foi um dilema muito grande na vida de Paulo. Paulo era um instrumento de Deus para levar o evangelho aos gentios, mas à medida que esses gentios iam sendo alcançados, eles acabavam tendo que se relacionar com os judeus cristãos, que eram os primeiros cristãos, que foram os primeiros cristãos, né, que começaram todo esse trabalho de edificação da igreja, e que muitos tinham ainda a mentalidade de que a salvação ela estava em Cristo, mas que ela tinha de alguma forma uma relação com as obras da lei. Ou seja, deixar de praticar a lei influenciaria na salvação. Era necessário que eu continuasse, que as obras da lei continuassem a ser cumpridas para que a salvação, para que a ação salvífica pudesse ter sentido e pudesse alcançar de forma mais plena eles. Então, sabendo que os gentios acabariam, de alguma forma, se relacionando com os judeus à medida que a igreja ia crescendo, essas influências elas começaram a ser constantes, ou seja, os judeus cristãos entendiam e influenciavam os gentios a praticarem as obras da lei de forma a fazer com que eles pudessem entender que somente dessa forma o processo de salvação iria se tornar pleno na vida deles. E aí Paulo, diante disso, ele se vê numa situação de necessidade de construir entendimento, de explicar, de confrontar, de exortar os cristãos daquela época a não voltarem às obras da lei. E a gente está falando de alguém que nasceu num berço onde o cumprimento da lei era algo que fazia parte do cotidiano, né? Paulo era fariseu, era mestre da lei, conhecedor da lei, passou muito tempo pensando a lei como instrumento de salvação, mas agora já convertido, agora já entendendo o evangelho na sua plenitude, ele vai compreender que a salvação pela graça não tem relação com as obras da lei. E é exatamente isso que a gente precisa definir. E Paulo vai falar isso lá na carta aos Efésios, no capítulo 2, o versículo 8 e 9, texto super conhecido, e a gente vai ler agora. E diz assim: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então, por isso, desde já, a gente já poderia fechar aqui e falar assim, não. Se alguém tem dúvidas ainda de que qualquer tipo de obra, qualquer tipo de cumprimento de lei, de preceitos, religiosos ou não, ou seja, qualquer tipo de conduta, de comportamento que possa trazer algum sentimento de mérito para a salvação, isso é um equívoco, isso é um erro. Não há como o homem fazer nada. Nada que o homem faz ou pode vir a fazer pode gerar nele esse sentimento. Pode, né? Na verdade, pode fazer com que haja, de alguma forma, mérito na vida dele a ponto dele ser salvo, de forma nenhuma. Não é isso que a palavra de Deus nos ensina, não é isso que Paulo vai ensinar. Paulo é bem taxativo e é bem absoluto nisso. Não é pelas obras, é pela graça, mediante a fé. E é isso que a gente precisa compreender. Mas os judeus não tinham essa compreensão, e Paulo vai confrontá-los, e Paulo vai explicar isso à medida que ele vai escrevendo e vai dando prosseguimento ao seu ministério. Quando você lê, por exemplo, a carta de Paulo aos Gálatas, você vê isso de forma muito enfática. Paulo confronta muito isso na carta aos Gálatas, e a gente pode ver isso muito bem. Tá, ok? Então a gente vai seguir. A primeira coisa que
que o estudo da lição ele vai apresentar, Paulo ele vai confrontar isso de várias formas, utilizando vários argumentos, mostrando muitos, né? Se a gente fosse parar para pensar aqui em todas as formas que Paulo usou para poder confrontar esse pensamento, né? A gente ia ficar aqui muito tempo pensando. Então a gente basicamente vai falar sobre a ideia que Paulo traz a respeito das obras da lei, para poder tentar mostrar para aqueles que acreditavam na necessidade dessas obras que a lei ela teve seu tempo, ela teve seu momento, ela teve a sua função dentro dessa temporalidade. E Paulo vai falar isso usando uma comparação, né, como se a lei fosse o aio, ou seja, o que era o aio? O aio ele era aquele servo, aquele escravo que tinha como função de responsabilidade conduzir uma criança ou conduzir a criança nesse seu processo educacional, vamos dizer assim, nesse início, né, da vida da criança. Ou seja, a gente pode chamar esse período de maturidade. Ou seja, o aio era aquele que atuava no período de maturidade do indivíduo, da criança, de forma a conduzi-la até que ela chegasse num momento, numa condição que ela pudesse, que ela não precisasse mais desse aio, que ela não precisasse mais desse condutor, né, desse pedagogo, que a palavra aio ela tem relação com a palavra no grego paidagogo, na verdade, que tem como que originou as palavras que nós conhecemos hoje, que é pedagogo ou pedagogia, que tem essa relação assim de ensino, de condução. Então, Paulo usa essa ilustração para afirmar que a lei ela funcionou exatamente como esse aio, ou seja, enquanto não havia revelação plena, que só viria na pessoa de Cristo, de Jesus Cristo, a lei ela serviu para conduzir esse povo nesse período de imaturidade, por que não? Um período onde não havia revelação plena. Até porque nós precisamos entender que esse povo estava vindo de um período de escravidão. Vocês já pararam para imaginar como é que estava a consciência? A consciência de um povo escravo, não havia consciência, né? Tudo se perde. Consciência familiar, consciência relacional, tudo se perde. E construir uma identidade de povo, de nação de Deus, a partir de uma realidade escrava, de mentalidade escrava, não é uma coisa simples. Então isso precisava de um processo, e a lei teve seu papel fundamental nisso. A lei revelou para eles algo a respeito deles, a lei revela algo a respeito de nós, revela a nossa condição de pecado, mostra para a gente que pelas nossas obras não há salvação para nós, somente pela graça. Então Paulo usa essa referência desse aio para poder explicar esse processo transitório da lei. E essa transição ela acontece, e ela é necessária, e simplesmente ela é natural, ela faz parte da vida de todos nós. Todos nós já passamos pelo nosso período de maturidade. Alguns continuam, outros não deixaram, outros estão nesse processo de amadurecimento. Alguns cresceram, envelheceram e continuaram imaturos, porque nunca buscaram entender o sentido da sua vida e muito menos entender qual era a sua responsabilidade como filho de Deus. Talvez se sentem maduros por serem mais idosos, talvez se sentem maduros por serem mais velhos, por terem mais experiências, por terem vivido mais. Mas a maturidade não tem a ver simplesmente com isso. A maturidade também tem a ver com essa consciência de responsabilidade. E essa consciência de responsabilidade, ela é fundamental para revelar a nós, a nossa vida, algo a respeito de nós mesmos que a gente ainda não conhece. E é exatamente aí que a graça funciona. É exatamente aí que a graça cumpre o seu papel. Porque a graça ela vai revelar a respeito de nós algo que nós mesmos ainda não conhecemos. Talvez entender a graça ou olhar para o sacrifício de Cristo sem compreender a necessidade de nós sermos transformados para sermos a pessoa que Deus separou para que nós sejamos dele a eternidade, vai fazer com que a gente entenda a graça de uma forma errada.
ou vai fazer com que a gente tente usufruir dessa graça tentando fazer alguma coisa, ou seja, praticando alguma obra ou tentando de alguma forma convencer Deus de que nós somos merecedores dessa graça. Isso tem a ver com um problema muito comum, uma realidade muito nossa do nosso cotidiano. Por exemplo, se você puxar a sua memória aí, provavelmente você vai lembrar de algum fato, em algum momento, em você preferiu dizer não ao favor que alguém tinha te oferecido. Nós temos um senso moral ético, pelo menos é a minha percepção, de que é muito comum a gente se constranger quando alguém nos oferece um favor. Parece que a gente está sempre pronto e disposto a sermos merecedores de qualquer coisa. E, dependendo da situação, né? Principalmente quando a situação não é de uma situação de necessidade, ou seja, quando eu não preciso daquilo ali. Ou quando aquilo ali não vai suprir uma carência ou uma necessidade, ou seja, aceitar ou não aceitar não muda muita coisa na minha situação. E aí a gente, no nosso, como eu disse, senso moral e ético, a gente acaba negando o favor. A gente tem um problema com o favor. A gente tem uma dificuldade de aceitar as coisas sem que isso seja resultado de mérito. Na verdade, se a gente for parar para ser sincero, não é difícil a gente perceber e encontrar algum fato ou alguma situação da nossa vida que a gente tenha vivenciado isso. Você lembra da mulher que derrama um unguento precioso nos pés de Jesus? As pessoas que estão ali ao redor, algumas pessoas olham para aquilo ali e não entendem. Enquanto Jesus está ali curtindo aquele movimento. Por quê? Porque ele está entendendo o que está acontecendo ali. Ele está entendendo o que está no coração daquela mulher quando ela derruba aquele algo de precioso nos pés dele. Ou seja, Jesus em um momento, ele pediu para que ela parasse preocupado, dizendo que aquilo ali não era necessário. A questão não é ser necessário ou não. É que aquilo ali tinha um propósito. E às vezes a gente nega o favor sem estar entendendo o propósito dele. A gente nega o favor e a gente acaba ferindo esse sentimento de graciosidade que às vezes a pessoa traz e quer entregar pra gente, né? De repente é por medo de se sentir responsável em ter que corresponder. Então, entender a graça sem a necessidade da resposta da graça, talvez seja um dilema que a gente precisa esclarecer. E talvez essa dificuldade que a gente tem em receber favores acaba afetando e muito a nossa relação com a graça de Deus, de tal maneira que, por mais que eu acredite que Jesus morreu por mim na cruz, por mais que eu acredite que foi pela graça, por mais que eu acredite que eu não tinha condições disso, no final das contas eu estou sempre disposto a empenhar esforço para que, no fundo, eu não leve esse benefício sem fazer nada por ele. E aí a gente acaba se tornando super ativos, sem ter certeza se isso é resultado da transformação que a graça trouxe para a minha vida, ou se isso simplesmente é uma expectativa de, talvez, garantir a salvação. Isso é algo que a gente precisa refletir, na verdade, cada um de nós temos que pensar de forma bem honesta nesse respeito. Sermos muito sinceros com nós mesmos, para sabermos se tudo aquilo que a gente empenha, todo esforço que a gente empenha e que a gente diz que é a favor de Deus, que é para agradar a Deus, que é para Deus, qual é o sentido disso? É por uma certeza de estar sendo de que já é salvo, ou é pela garantia de que a salvação não será perdida, né? Mas não vamos entrar nesse mérito de perder ou não a salvação. Mas a gente precisa ser sincero conosco para a gente saber por que a gente faz tudo que a gente diz que faz para Deus. Qual é a nossa relação com a graça? Se é uma relação de quem entende a nossa situação, entende a sua situação a ponto de saber que por si só nós não conseguiríamos alcançar a salvação, e sim
entende a graça como um favor de Deus, mas não simplesmente como um benefício, mas algo que vai vir para transformar a nossa vida, ou se a gente vai simplesmente entender a graça da forma como a gente entende, nessa dificuldade de lidar com o favor. Às vezes a gente acaba transferindo isso para esse entendimento. Essa nossa experiência cotidiana de ter dificuldade de lidar com qualquer coisa que não seja fruto do nosso esforço, faz com que a gente acabe corrompendo o nosso próprio entendimento a respeito de graça. E é algo que a gente precisa entender, e o apóstolo Paulo lutou muito para esclarecer isso, é que a salvação é pela graça, por intermédio da fé. Só que a salvação, querido, deixa Deus ministrar algo no seu coração. A gente tem uma ideia muito humana para falar sobre salvação. Quando a gente pensa em salvação, e quando eu falo de salvação, não estou falando no meio espiritual, qualquer tipo de salvação. Muitas das vezes a gente pensa salvação como o ato de sermos retirados de uma situação ruim e sermos colocados em uma situação boa, ou sermos retirados num lugar que não está muito bom e sermos colocados num lugar bom. Hoje nós estamos vivendo uma realidade complexa de dificuldade, a medo, a apreensão, a preocupação. Está todo mundo com medo de pegar o coronavírus. E qual é o esforço que nós estamos empenhando em direção a Deus? Que tipo de busca nós queremos? Nós estamos construindo obras na expectativa de sermos salvos do vírus? Será que é isso? A nossa devoção, a nossa expectativa, toda a nossa construção diante de Deus é para quê? Para que nós possamos ser salvos do vírus? Ou é para que a gente possa não perder a oportunidade de sermos transformados nesse tempo? O que Deus está fazendo? O que Deus... qual é o propósito de Deus nesse tempo? E aí a gente vai ficar gastando esforço, empenho para buscar a Deus. Em qual sentido? Sermos retirados de uma situação ruim para sermos colocados numa situação boa? Para sermos blindados e assim sermos salvos? Então essa nossa consciência de salvação, de que eu estou sempre sendo livrado, vamos dizer assim, de uma situação ruim, de achar que salvação é situacional. E toda vez que eu penso em salvação, automaticamente eu penso na ideia de que Deus vai me retirar, ou vai me tirar desse ambiente de colapso e de caos, onde o pecado domina, e vai me colocar num ambiente onde não há pecado, onde não há choro, onde tudo é bem e é maravilhoso. E a gente sabe que isso tem o seu lugar, mas se a gente pensar a salvação na situação, a gente está compreendendo a salvação pela graça da forma equivocada. Se a gente pensar salvação nesse sentido, a gente está correndo um sério risco de entender a salvação, e isso acaba se tornando um negócio. Então, queridos, deixa Deus ministrar algo no seu coração, porque a gente precisa encerrar, para a gente entender que a salvação pela graça, ela não acontece a partir do momento em que eu entendo o benefício. Ela não acontece a partir do momento em que eu sei simplesmente o que Cristo fez. Não tem a ver com isso. Tem a ver com como esse ato gracioso me afeta a ponto de eu ser transformado por ele. Querido, salvação não é pela graça, não é, como eu já disse e vou repetir, não é me livrar de uma situação. Às vezes a gente está gastando muito esforço buscando a Deus na expectativa de quem quer ter um problema resolvido. Às vezes nós estamos buscando a Deus e nos esforçando para que o nosso problema seja resolvido o mais rápido possível. Talvez você esteja orando, pedindo muito para esse tempo passar logo. Mas não tem a ver com o tempo que isso vai durar, tem a ver com quem você vai ser quando isso passar, querido. Porque às vezes pode ser que amanhã isso tudo passe, mas se você chegar no amanhã
Da mesma forma como você entrou nisso, como é que você pode dizer que a salvação te alcançou, que você foi transformado? Então talvez a questão aí não é o que nós vamos conquistar, o que nós vamos ter, mas sim quem nós vamos ser. A graça, ela não nos salva nos apresentando um benefício, ela nos salva transformando o nosso ser. Era isso que o apóstolo Paulo estava querendo mostrar para eles. Mostrar para eles que não tem a ver simplesmente com práticas, não tem a ver simplesmente com ritos, tem a ver com o quê? Com propósito de transformação de vida. E é por isso que essa graça ela acontece mediante a fé, porque a fé é exatamente um instrumento que vai fazer com que eu compreenda a graça da sua forma mais plena. É através da fé que vai fazer com que eu olhe para a graça não somente como um benefício, mas que eu entenda pela graça quem eu sou. É pela fé que eu vou me enxergar, é pela fé que eu vou conhecer a respeito de mim algo que eu ainda não vi. Hebreus, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova ou a certeza das coisas que não se veem. Então a fé na graça faz com que eu enxergue a respeito de mim alguém que eu ainda não sou. De tal forma que quando eu olho para Cristo, eu mais do que enxergar o benefício, eu me enxergo. Eu enxergo a pessoa que Deus construiu ao meu respeito, ao seu respeito, a respeito de todos nós, desde a eternidade. Então a graça é nos apresentar a respeito de nós mesmos, é nos mostrar, é revelar o propósito de Deus para a nossa vida. É para revelar quem nós temos que ser. Não tem a ver com o que eu vou conquistar, não tem a ver com o que eu vou ter, não tem a ver com o lugar para onde eu vou, tem a ver com a pessoa que eu vou me transformar. O ser é o propósito de Deus. Não é o ter, não é o fazer, é o ser. Então, antes de você gastar tempo para ter na busca incessante de ter um problema resolvido, pense bem se você não está perdendo a oportunidade de se conhecer. Pense bem se você não está perdendo a oportunidade de se encontrar, para que quando isso passar, a sua mentalidade, o seu entendimento a respeito das coisas seja exatamente aquilo que Deus quer que você tenha. Exatamente isso. E você só vai conseguir isso pela fé, querido. Porque do contrário, isso é só crença. Isso é só um acreditar. Se você fica feliz em saber que Jesus morreu por você, isso é muito bom. Mas se isso não transforma a sua vida, você não está olhando para a graça com um olhar de fé. Você está olhando para a graça com um olhar de quem quer o benefício. Esse é o problema. E quando você pensa o benefício, acredite, a chance de você não medir esforços para tê-lo é muito grande. E a chance de você transformar a sua salvação no resultado de obras também. Agora, se você entender com o olhar da fé que a graça é para revelar algo a seu respeito que você ainda não vê e te conduzir a se tornar a pessoa que Deus separou para você ser desde a eternidade, aí sim, a salvação te alcançou. A salvação, querido, não é para te tirar da situação boa, ruim e te colocar numa situação boa. A salvação pela graça é para te transformar no ser que Deus quer que você seja. Em nome de Jesus. Isso não tem a ver com obras, tem a ver com transformação do ser. E quando o seu ser for transformado, quando o nosso ser estiver sendo transformado, nesse processo de amadurecimento, não tenha dúvidas, as nossas obras terão como referência a graça. Porque o propósito da graça não é nos beneficiar com a graça, é nos transformar em pessoas graciosas, assim como Cristo foi. Em nome de Jesus. Que Deus possa te abençoar. E se você tiver qualquer dúvida, deixa no comentário aí uma pergunta. Eu vou passar o domingo observando esses comentários, para caso surja alguma pergunta, algum questionamento, né, que a minha limitação talvez não tenha conseguido esclarecer, a gente vai estar aí à disposição. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Um grande abraço.